Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje no recolhimento nos apoiaremos em dois pontos importantes para o nosso exame pessoal, tendo em vista a nossa situação como membros da Igreja em virtude do nosso batismo na Igreja Católica. O amor à Igreja e a luta por sermos bons membros da Igreja, pela nossa identificação com Cristo, pela luta por parecer-nos a Ele, mais ou menos por essa linha que nós vamos na nossa reflexão de hoje. E tendo presente esse nosso papel como membro ativo da Igreja, vamos começar pensando, quando nós pensamos na Igreja Católica, creio que hoje em dia, como as coisas estão, vários de nós provamos no nosso interior sentimentos um pouco desencontrados. Por um lado, amor à Igreja, por esse bem que a Igreja realiza, por tantas vidas heróicas de pessoas que se dedicaram e se dedicam à realização da Igreja. Amor, mas também repulsa pela cobiça humana, pelos maus exemplos de alguns dos seus membros. Admiração pela Igreja, pelo seu alcance mundial, pela sua unidade de doutrina, mas também frustração diante de certas confusões provocadas por algumas autoridades eclesiásticas. Enfim, luzes e trevas, como é própria de toda a realidade humana. E a razão dessa aparente contradição é o fato de que a Igreja é santa e é formada de pecadores, como somos cada um de nós. E também é verdade que vai depender da forma como nós olhamos para a Igreja. Com mais ou menos experiência, vemos muitas fotos hoje no Instagram, por exemplo. Então, dependendo do ângulo do fotógrafo, olhando essas fotos no Instagram e outros meios, dependendo do ângulo que o fotógrafo toma a foto, se consegue umas tomadas muito acertadas. E a realidade, ela fica melhor, para dizer de uma forma, por aquele ângulo que foi conseguido. Por outro lado, há ângulos de fotografias que realmente destroem o que é verdadeiro. No caso da Igreja, nós precisamos enxergar o que é real, não podemos contentar-nos com tomadas e ângulos fictícios. Para quem contempla a Igreja de fora, o que aparece? Uma instituição humana, por vezes confiável, outras vezes. Mas Cristo várias vezes se referiu à Igreja como sua. Logo, a Igreja é também divina, essa é a realidade. Não podemos somente ver a parte humana da Igreja. E por que a característica de santidade da Igreja? Porque ela
é de Deus. Por isso, não podemos olhar para a igreja como estranhos. Daí o título do recolhimento, Membros da Família de Deus. Nessa primeira meditação, vamos falar mais propriamente desse amor à igreja. Vamos pensar um pouco qual a nossa perspectiva, como olhamos para a igreja. Nós olhamos para a igreja de dentro ou de fora? Enxergamos a igreja como críticos ou como filhos? Vamos pensar num vitral dessas catedrais góticas. O vitral visto desde dentro e desde fora. Os dois lados do vitral fazem parte da mesma realidade. Considerar o todo somente por uma das partes seria perder noção da sua totalidade. E, na verdade, isso que acontece com a igreja é exatamente o que acontecia com Cristo. O juízo que se faz da sua figura depende da perspectiva de quem olha. Há 2 episódios, entre muitos outros, onde se percebe essa diferença. Alguns pensavam conhecer Jesus. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. Algumas pessoas que conheciam Cristo por fora, conheciam Cristo pelo que viam, olham para ele desde fora. Mas há outro acontecimento onde se pode conhecer Cristo de outra maneira. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Muitas formas de conhecer o fenômeno daquele rabi galileu. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Deles, Jesus ele esperava um conhecimento mais aprofundado. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O conhecimento de Pedro é superior. Tu és Cristo. De forma análoga, podemos ver a igreja desde fora, talvez uma organização poderosa, uma potência, desde o ponto de vista político, entre aspas, apreciado, explicado por um vaticanista que não conhece muito da igreja. Mas é necessária uma iluminação à fé, porque não foi a carne e o sangue que te o revelou, mas meu Pai que está nos céus, para ultrapassar a visão oferecida apenas pela razão. Como reconhecer naquele rabi, anteriormente um carpinteiro de aldeia, o Filho de Deus? Depois, já na cruz, como ver Deus naquele sofredor agonizante? Passavam lá junto de Jesus e meio que balançando a cabeça, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele, desça agora da cruz e creremos nele. Olhavam Cristo desde fora simplesmente. Também na história da igreja se dá um fenômeno paralelo. Quantas pessoas passam e balançam a cabeça dizendo,
vejam só, a igreja de Deus, se é de Deus mesmo, então... E apontam defeitos nos membros da igreja e mostram o que lhes parece incoerência e vão à cata de figuras obscuras, comportamentos escandalosos ao longo dos seus 20 séculos, como os fariseus que escutavam Jesus. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. E lógico que vão encontrar alguma coisa no âmbito da igreja, mas não podemos, e sobretudo nós, membros da igreja, batizados na igreja católica, nós, sobretudo, é uma questão até de justiça e uma questão de amor a Deus, olhar para a igreja no seu conjunto. Não é fechar os olhos, não é ingenuidade, não é isso, mas olhar no seu conjunto. A lista dos 263 papas, dos quais 78 santos e 31 mártires, mostra, salvo poucas exceções, uma grandeza humana e uma santidade que não se encontram nos antepassados de nenhuma dinastia. Em toda a lista que abarca quase 2000 anos de história, podem-se apontar como indignos uns 6. O ódio contra a igreja interessa-se unicamente pelos poucos que desonraram a sede pontifícia. Quem se empenha em não mexer senão em lixo, acaba por encontrar, naturalmente, o que é do seu gosto. Mas quem vai julgar Roma ou Paris pelas suas cloacas, seus esgotos, em vez de o fazer pelas suas ruas e construções? A visão de conjunto. A vida da igreja, porque é santa e composta de uma realidade divina, de uma realidade humana também, existem luzes e sombras, as duas realidades. Nesse sentido, é que comentava São José Maria, quando ele ia até a Basílica de São Pedro, ele costumava rezar o credo, porque sabia que ali era o Papa, ali é o centro da Igreja Católica, então ele renovava o seu ato de fé em Deus. E quando ele rezava, creio na Igreja una, santa, católica, ele às vezes acrescentava alguma coisa. Creio na minha mãe, a Igreja romana. O tempo ia passando, ele adaptava algumas petições a mais de acordo com o que ele tinha. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, apesar dos pesares. Ele acrescentava em um determinado momento. E numa ocasião, com toda a confiança que ele tinha num cardeal lá em Roma, São José Maria, numa conversa, ele fala isso para o cardeal. E o cardeal questionava São José Maria, mas por que creio na Igreja única, una, santa, católica, apostólica, apesar dos pesares? E São José Maria respondia, refiro-me aos seus erros pessoais e aos meus. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, apesar dos pesares, apesar dos pecados das pessoas que fazem parte da Igreja. Isso eu não posso deixar que o meu amor à igreja diminua. A fé, ela não nos impede de ver que há pecados e pecadores. Insisto, não se trata de sermos ingênuos. E há pecados e pecadores na igreja, isso é natural, não quer dizer que seja bom. É natural, uma vez que a igreja é formada de gente como nós. Mas pela fé, nós aprendemos que a igreja é Jesus misteriosamente presente na história. Então, esse é um ponto importante. Com mais ou menos claridade, não se trata de aprofundarmos no recolhimento de hoje nesse sentido, mas esse amor à igreja, de alguma forma, é amar a Cristo. E um desprezo e um sentimento negativo cultivado pela igreja, isso vai redundar de alguma forma numa maneira de atuar assim com Cristo.
Portanto, é importante essa identidade entre Cristo e a igreja. E se nós queremos viver a vida cristã, nós queremos parecer-nos com Cristo, esse tema do amor à igreja tem a ver justamente porque somos membros dessa igreja e há uma identidade grande entre Cristo e a igreja. Umas palavras da Santa Joana d'Arc às pessoas que julgaram, né? Resume muito bem a fé dos santos e, ao mesmo tempo, mostra muito o bom senso das pessoas que acreditam em Deus. Quanto a Jesus Cristo e a Igreja, parece-me que são uma só coisa e que não há questionamento sobre isto. Antes, nós já considerávamos esse paralelismo entre a vida de Cristo e a vida da Igreja ser sinal de contradição. Não é uma coincidência, simplesmente, mas uma realidade afirmada pelo próprio Jesus. Por exemplo, no episódio da conversão de São Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus pergunta numa aparição a São Paulo. Mas São Paulo está perseguindo a igreja, não Jesus. Mas, por isso, perseguir a igreja é perseguir Cristo. A falta de respeito à igreja é uma falta de respeito a Cristo. Essa identidade é fundamental, mas, além disso, é uma experiência cotidiana de todos nós. O que fazia Cristo? Ensinava com autoridade, referindo-se sempre ao Pai. E o que faz a igreja? Ensina com autoridade, referindo sempre a Cristo. O que fazia Cristo? Curava os doentes, tocando, mas também com a sua palavra. O que faz a igreja? Santifica com os sacramentos, ações e palavras. O que fazia Cristo? Perdoava os pecados. O que faz a igreja? Perdoa os pecados através do sacramento da penitência, da confissão. Como é que o sacerdote poderia dizer: isto é o meu corpo, ou eu te absolvo dos teus pecados, se não existisse essa misteriosa identidade entre Cristo e a igreja? Não são meras palavras, não são nuances, é uma realidade. E essa identidade se desenvolve através da doutrina do corpo místico de Cristo. Nós vamos meditar sobre isso na segunda meditação do recolhimento, quando entenderemos talvez melhor como nós somos igreja. Mas voltando a essa identificação de Cristo e a igreja, essa identidade mostra como é contraditório dizer, por exemplo, creio em Jesus Cristo, mas não na sua igreja. Não se pode, ao mesmo tempo, considerar o autor, Cristo, e desprezar a obra, a igreja. Quem não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com Cristo. Ah, mas eu não aceito isso da igreja, eu não aceito aquilo. Quem não está em comunhão com a igreja, não está em comunhão com Cristo. Ah, mas eu não posso aderir os erros da igreja. Ok, isso é verdade. E há um motivo muito profundo que atesta em favor dessa identidade de Cristo e igreja, o próprio nome de Jesus. Jesus Cristo, Jesus, Salvador. Isso explica o anjo quando anuncia que ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas Jesus é o Cristo, Jesus Cristo. Cristo, essa palavra grega que significa ungido, em hebraico se diz Messias. Quem era ungido entre os judeus? Os profetas, os reis, os sacerdotes. Profeta, rabi, porta-voz, intérprete de Deus. Eu sou a luz do mundo, comentava Jesus.
Rei, pastor que guia, orienta. Eu sou o bom pastor, comentava Jesus. Sacerdote, mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa missão de Cristo, ela tem uma continuidade justamente na igreja. Por exemplo, o que diz o Evangelho de São João quando relata a aparição de Jesus depois da ressurreição. Disse-lhes então Jesus, pela segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Cristo confia aos apóstolos e aos sucessores essa tríplice missão de salvação, essa missão profética. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem vos ouve? Quem? Aqueles que fazem parte da igreja, concretamente os apóstolos. Essa missão régia da igreja de condução apacenta as minhas ovelhas. A missão sacerdotal que nós vemos a igreja desempenhar, fazer isto em memória de mim. E cada missa, na igreja, nós vemos que se realiza novamente o sacrifício de Cristo na cruz. O Concílio Vaticano II ele utiliza uma expressão que sintetiza bem tudo o que nós vimos até agora. A Igreja é o sacramento universal da salvação. Não se trata de sacramento no sentido dos 7, só existem 7 sacramentos, mas que a Igreja ela é ao mesmo tempo sinal e instrumento de salvação, como é um sacramento. O sacramento é um sinal sensível, a gente vê que a pessoa está recebendo aquele sacramento, e eficaz da graça. Quando a pessoa recebe aquele sinal, há uma graça atrelada àquele sinal, instituído por isso, por Cristo, para a nossa salvação. Então, a igreja é um sinal, se vê a igreja, e eficaz. O que nós recebemos na igreja causa algo. Por exemplo, o batismo. Qual é o sinal sensível do batismo? É a água, que se derrama na cabeça de quem vai ser batizado com as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse sinal sensível, derramar a água na cabeça, não é só um teatro. É um sinal sensível e eficaz. Eficaz porque causa algo. No caso, lava, purifica do pecado original. Foi instituído por Cristo para a nossa salvação. Então, esse mesmo esquema se pode aplicar à igreja. Mas, na prática, o que significa? Se Cristo nos deixou esse canal de salvação, esse sinal, instrumento, nós devemos manifestar-lhe amor. O que é manifestar amor? É tratar bem. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe, comenta São Cipriano. E o que significa amar a igreja? É servir a igreja e não servir-se dela. Mas como se serve da igreja? Como que a gente pode abusar da igreja? Olha, há pessoas que por uma desordem se projetam amparadas pela autoridade da igreja. Por exemplo, falando muito da sua fé, mas não vivendo a fé. E aí é o que ocorre, infelizmente. É duro ter que afirmar isso, mas um dos grandes problemas de nós, os católicos, hoje, é a nossa falta de coerência. Fala muito da fé, mas não vive.
Servir a igreja sem servir-se dela. Há pessoas que se posicionam na vida pelo cargo, pelo papel que desempenham nas pastorais, por exemplo. E nós estamos para servir a igreja, naquilo que for necessário. E algumas vezes, é preciso mudar as pessoas que coordenam essa ou aquela pastoral. E tudo bem, podemos ficar aí um pouco chateados, mas infelizmente acontece, uma pessoa é tirada daquela pastoral, ela não lidera mais aquela pastoral, ela perde a fé. Mas ela realmente estava servindo a igreja ou ela estava se servindo da igreja para se projetar? O que significa amar a igreja? Rezar. Quanto temos pedido pelas intenções do Papa relacionadas com a pandemia? Quanto temos rezado pelo Papa? Todas as audiências, toda a oportunidade que ele tem de falar, ele pede para rezar por ele. Podemos ter mais ou menos simpatia pelo Papa, não vamos entrar aqui nesses detalhes. Quanto eu rezo? Rezar também desagravar os males que são feitos, que fazemos na linha da falta de coerência com a própria fé. O que significa amar a igreja? Buscar, através dessa boa mãe, luz, verdade, orientação, através dos seus tesouros. Uma pessoa que ama a igreja, ou pelo menos deseja amar, ela estuda a doutrina. Como nós estamos de doutrina? Talvez explorar mais o catecismo da Igreja Católica, o compêndio. Buscar, através da igreja, uma orientação através dos seus tesouros de santidade, conhecer a história, não ficarmos somente com lamentáveis casos isolados. Há casos lamentáveis, é verdade, mas há muita gente boa, muitos membros da igreja bons, muitos bons exemplos. O amor à igreja passa pelo amor ao Papa. O amor ao Romano Pontífice deve ser em nós uma formosa paixão, porque nele nós vemos Cristo. Dá pena ver pessoas que, com muita soltura, fazem os comentários do Papa muito fora com relação a quem é o Papa. Pode cometer algum equívoco o Papa? Pode, mas é preciso ir pelos meios adequados para tentar oferecer uma ajuda e não ficar comentando por aí, pelas redes sociais, algo que não concorda sobre o que o Papa fez, o que o Papa falou. Todos nós aqui passamos pela experiência da mudança de Papa e são inevitáveis as comparações. Eu trago aqui um trecho de um livro, umas ideias interessantes sobre isso e que pode ajudar a reforçar o nosso amor ao Romano Pontífice. Insisto, independentemente da maior ou menor simpatia que uma pessoa pode ter por ele. Não podemos ceder à tentação demasiado fácil de contrapor um Papa a outro, para depositar a nossa confiança naquele cujos atos estejam mais de acordo com as nossas tendências pessoais. Não podemos ser daqueles que lamentam o Papa de ontem ou esperam o de amanhã para se dispensarem de obedecer ao chefe de hoje. Quando se leem os textos do cerimonial da coroação dos pontífices, é possível observar que ninguém confere ao eleito pelo conclave os poderes da sua dignidade. O sucessor de Pedro recebe esses poderes diretamente de Cristo. Quando falamos do sumo pontífice, devemos banir do nosso vocabulário termos procedentes das assembleias parlamentares ou das polêmicas jornalísticas, e não devemos deixar aos estranhos à nossa fé o cuidado de nos revelarem o prestígio que possui no mundo o chefe da cristandade.
E não haverá respeito e amor verdadeiro ao Papa se não houver uma obediência fiel, interna e externa, aos seus ensinamentos, à sua doutrina. Tudo bem, podemos ter um pouco de dificuldade aqui, mas vamos pedir ajuda ao Espírito Santo para que a gente consiga essa obediência fiel, interna e externa ao Papa. No Papa, devemos ver aquele que está no lugar de Cristo no mundo, o doce Cristo na terra, como costumava chamá-lo Santa Catarina de Sena. E o nosso é fazer com que as suas palavras verdadeiras cheguem a todos os cantos do mundo sem deformações. Então, esse cuidado de preservar a Igreja, o Papa, de ler na íntegra os seus documentos, as encíclicas, os seus pronunciamentos. Infelizmente, se tem tirado muitas vezes do contexto algumas palavras do Papa Francisco que deixam no ar algum tipo de dúvida. Então, são palavras tiradas do contexto, são fotos feitas sem que se conheça o contexto e, de fato, fica muito estranho. Então, vamos procurar saber o que está por trás daquilo. Vamos ler os bons comentários que se fazem dos seus documentos. Pode-se aplicar ao Papa aquelas palavras de Jesus: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem essa união, todos os frutos da nossa vida, da nossa luta espiritual seriam aparentes, vazios. Pelo contrário, se estivermos muito unidos ao Papa, não nos faltarão motivos para o otimismo que se refletem nessas palavras de São José Maria: com alegria te abençoo, meu filho, por essa fé na tua missão de apóstolo, que te levou a escrever. Não há dúvida, o futuro é garantido, apesar de nós talvez, mas é preciso que formemos uma só coisa com a cabeça: o Dominus unum sint, pela oração e pelo sacrifício. Enfim, ficam aqui umas ideias para pensarmos dentro dessa responsabilidade que temos como membros da família de Deus, membros da Igreja, concretamente tendo presente essa identidade entre Cristo e a Igreja, e que se nós queremos de verdade amar a Cristo e tratá-lo bem, precisamos amar a Igreja e tratar bem a realidade da Igreja. Há problemas, há abusos, há erros, Agora, o que nós precisamos é rezar por isso, para que isso seja sanado, para que o Espírito Santo possa fazer ele o caminhamento do que for mais adequado nessas situações, e da nossa parte buscar, de novo, o âmbito adequado para manifestar as nossas inquietações com relação ao Papa, com relação à Igreja, e o âmbito concreto é a direção espiritual com o sacerdote, para que possa esclarecer-nos de maneira adequada o que está ocorrendo, o porquê daquilo, e de tal forma que a gente possa se posicionar de maneira adequada. Nossa Senhora é ao mesmo tempo figura e a realização mais perfeita da Igreja. Nós costumamos recorrer a ela como Mãe da Igreja. Vamos pedir para que a nossa Mãe do Céu, para que todos saibamos sempre olhar a Igreja de Jesus desde uma perspectiva de filhos. Desde uma perspectiva de filhos. Que tem respeito e que, ao mesmo tempo, quer contribuir para que a Igreja se desenvolva, para que a Igreja se purifique, para que prevaleça aquilo que há de bom na Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Exame, ato de presença de Deus. Sei ver a Igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real, de Cristo e da sua ação redentora no mundo. Conheço a doutrina católica sobre a Igreja. Tenho noções claras sobre a história da Igreja. Conheço bem a maravilhosa riqueza das vidas dos santos, que refletem em suas vidas o caráter divino da Igreja. Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva que cada qual fabrica conforme seu parecer, mas uma verdade objetiva, revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja. Estou convencido de que uma vida cristã sem a Igreja seria uma falácia, um engano que nos afastaria da luz da verdade e das fontes de vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou Igreja, sou membro vivo da Igreja, do corpo místico de Cristo, e tenho por isso a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo. Sou consciente do dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado. Quando digo creio na Igreja, faço-o com fé na presença e na ação de Cristo na sua Igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, Ele nos guia, ensina e santifica. Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer os seus ensinamentos? Defendo-o serena e inteligentemente quando o criticam e procuro desagravar? Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de alguns deles. Procuro que o meu lar, como o dos primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica, caracterizada pelo amor a Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, e as virtudes e as devoções cristãs. São José Maria dizia que os cristãos devemos ser semeadores de paz e de alegria. Posso dizer que sou assim, um semeador de paz e de alegria no meu lar, no meu trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida social? Penso em propósitos concretos com que possa ajudar a difundir alegria, otimismo e bom humor entre os outros? Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, no recolhimento, nos apoiaremos em dois pontos importantes para o nosso exame pessoal, tendo em vista a nossa situação como membros da Igreja, em virtude do nosso batismo na Igreja Católica. Nós vimos na primeira meditação a importância do amor à Igreja, porque identificamos Cristo com a Igreja. E agora, nessa meditação, o enfoque será para essa luta pessoal por parecermos com Jesus Cristo. Então, essa identificação que há entre nós e a Igreja, para dizer de uma forma. Para isso, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos entrar numa máquina do tempo e voltar a uma manhã de primavera, lá por volta do ano 30. E o local, o Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém. E chegamos lá no momento exato da ascensão de Jesus, quando está a ponto de voltar ao céu, retornando somente no final dos tempos. Depois dele ter estado com os seus discípulos durante 40 dias, depois da ressurreição, ele transmite àquele punhado de homens uma missão impossível. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Vamos, ainda nesse exercício de imaginação, vamos deter o nosso olhar naqueles homens que olham Jesus subir aos céus, ocultando-se aos seus olhos. Como seria aquele grupo? Talvez aquele grupo tivesse um aspecto provinciano. Nenhum deles parecia ser sábio, menos ainda rico, poderoso. E a missão que Jesus acabava de transmitir a eles era essa: levar a todo mundo uma mensagem. Se nós não conhecêssemos a continuidade da história, apostaríamos que tudo aquilo ia dar em nada. E dentro do exercício dessa imaginação, dentro dessa máquina do tempo, que nós começamos a descrição colocando a máquina do tempo no ano 30 da nossa era, agora vamos regular a máquina para avançar 300 anos. Nós vimos aquela cena daqueles homens provincianos com pouca influência na sociedade, e nós agora avançamos 300 anos, e o que vemos? Que o mundo romano tinha se feito cristão. A doutrina do crucificado tinha desafiado e vencido tanto as perseguições dos poderosos como o desprezo dos sábios. E como isso se deu, o livro dos Atos dos Apóstolos narra parte dessa aventura.
Os apóstolos são presos por pregar a boa nova, por pregar o evangelho, pouco tempo depois da ascensão de Cristo. E os chefes judeus estavam inquietos com isso, mas o que inquietos, eles estavam verdadeiramente enfurecidos e queriam matar lá os apóstolos. Aí houve uma reunião no Sinédrio e o Gamaliel, que era um doutor da lei de destaque no Sinédrio, ele tem um raciocínio muito interessante e muito verdadeiro. Como enfrentar a expansão do cristianismo? Mas, levantando-se no Sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que, por um pouco, saíssem aqueles homens, e prosseguiu: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Porque, há algum tempo, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a qual se ajuntaram uns 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedecem foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Olha, se for de Deus, se for dos homens, essa doutrina vai se acabar. E se for de Deus, olha, não dá para combater contra Deus. No jargão futebolístico, uma pessoa que está lá jogando e tem lá um jogador que não é dos melhores, muitas vezes o apelo é esse: olha, deixa que a natureza marca. Você não precisa fazer nada. Ele mesmo já não corre perigo para o outro time. E aquela doutrina toda era de Deus e subsiste. Então, essa visão da igreja dos primeiros séculos poderia nos ajudar a continuar a nossa reflexão sobre a relação entre cada um de nós e a igreja. O recolhimento hoje vem nos lembrar que somos membros da família de Deus, membros da igreja. E começávamos o recolhimento considerando que há duas maneiras de vermos a igreja. Lá dentro, desde dentro ou desde fora. Fizemos lá aquela comparação com o vitral. A palavra igreja vem do grego eclésia e significa convocação. Jesus não apenas fundou a sua igreja, mas convocou todos os homens para fazer parte dela. Todos os batizados para fazer parte da igreja. Por isso, depois de termos considerado como devemos ver a igreja, a identificação da igreja com Cristo, agora vamos considerar como devemos ver-nos na igreja. Quando se fala na missão da igreja, corre-se o risco de pensar que é algo que corresponde àqueles que falam desde o altar. Mas a missão que Jesus Cristo encomendou a seus discípulos deve ser levada a cabo por todos os que constituem a igreja, por todos os batizados. Todos, cada um segundo sua própria condição, devem cooperar de modo unânime na tarefa comum. E aqui, talvez caberia uma pequena digressão histórica. Vamos lá para a época do Lutero. Quando Lutero ele via os abusos que se cometiam na igreja, começo do século XVI, havia muitas outras pessoas, e almas santas, que pediam insistentemente uma reforma da instituição fundada por Cristo. Já se pedia uma reforma havia 2 séculos. Infelizmente, naqueles momentos, sobretudo nos dias de Lutero, havia muitos maus exemplos
na hierarquia católica. Em alguns momentos, até na própria pessoa do Papa. Então, a reforma protestante, o que ela queria? Eliminar esses males e para isso, adota uma solução simplista. Então, nega a igreja, qualquer aspecto social ou hierárquico, qualquer jurisdição como corpo compacto, estruturado, sem sacerdócio, sem sacramentos. E como reação a esse ataque, a igreja reafirmou a sua realidade visível. Assim, quando se pensava na igreja, se pensava no Papa, nos bispos, nos sacerdotes. E a hierarquia era a igreja. E esse modo de ver a igreja, afirmando o aspecto hierárquico, deixava no segundo plano a realidade mística, carismática. E mais recentemente, sobretudo no Concílio Vaticano II, viu-se a necessidade de realçar essa dimensão mais interior, essa íntima união de cada fiel com a igreja, e não relacionar a igreja somente com a hierarquia. Portanto, como doutrina a igreja clara, o que nós temos hoje? Quem é a igreja? Ou melhor, primeiro, a igreja é cada batizado. O conjunto dos batizados, isso é a igreja. E quem é mais igreja? O Papa ou o último batizado? Ambos fazem parte do mesmo povo de Deus. De certa maneira, o concílio veio recordar o que já viviam os primeiros cristãos, corresponsabilidade na edificação da igreja. Eu, você, cada batizado é igreja. Não só os padres, os bispos, o Papa. Então, eu sou igreja, você é igreja, o batizado é igreja. Como nós temos consciência disso? Às vezes dá a impressão que não temos essa consciência. Por exemplo, quando pensamos ou falamos na igreja, novamente, voltar a esse exercício da primeira meditação, nos vemos dentro ou fora da igreja? E acontece algo um pouco negativo e a gente meio que se coloca fora da igreja. Esses padres aí que ficam inventando, eu vou te contar, essas freiras confusas, é o fim da picada. Esses padres, essas freiras, nós somos igreja. As críticas diante de certos episódios, como se a gente estivesse fora da igreja, e nos detemos demais nas falhas dos homens da igreja, sem considerar que cada um de nós tem a responsabilidade de construir a igreja de Cristo. E vemos alguns absurdos de pessoas aí tecendo duras críticas, não sei, na forma como um padre aí celebra a missa numa igreja, e essa pessoa mesma, não é fiel ao seu matrimônio, essa pessoa não é honesta no seu trabalho. Todos os batizados temos a obrigação, o compromisso diante de Deus de ser igreja, de sustentar a igreja com o nosso amor à igreja em primeiro lugar. Então a igreja, portanto, precisa ser vista como um corpo vivo, não uma multidão amorfa. Pessoas vivas que estão procurando atuar em consequência. Eu, você que fazemos parte da igreja e somos batizados. Um conjunto orgânico onde se dá ao mesmo tempo igualdade fundamental e variedade funcional. Igualdade fundamental. O Papa e o último batizado têm uma igual dignidade, são igualmente igreja. Quem tem mais obrigação de ser santo? Os dois. Agora, há uma diversidade de ministérios dentro do povo de Deus. Há um ministério sacerdotal e há uma grande responsabilidade das pessoas que assumem esse ministério. Elas têm mais responsabilidade pela santidade porque precisa conduzir a si mesma e as pessoas à sua volta ao céu. Então, pensando
na igreja, sobre os membros da família de Deus, todos os batizados, não só a hierarquia, não só os padres, não só os bispos, não só o Papa, todos nós, agora cada um cooperando organicamente, cada um fazendo a sua parte. E como se dá essa cooperação orgânica? Eu via uma explicação outro dia que talvez ajude. Fazia referência a um oftalmologista espanhol, Ignacio Barraquer. Ele é um homem especialista em cirurgia de cataratas. Ele abriu uma clínica, parece que conhecida na Espanha, para fazer esse tipo de operação. Então, a pessoa que explicava dizia isso, que o doutor Inácio, ele, de fato, opera muita gente e ele expandiu essa capacidade de fazer muitas operações, de curar, organizando uma equipe formada de outros médicos, enfermeiros, enfermeiras, que cooperam organicamente, de tal modo que eles possam multiplicar as cirurgias de cataratas. Então, os enfermeiros, eles preparam os pacientes, alguns médicos fazem os procedimentos iniciais para a correção das cataratas e o doutor Inácio ele chega no momento exato para dar o toque que ele desenvolveu, ele aprendeu, e depois entra novamente os outros médicos para terminar o procedimento e os enfermeiros para conduzir o paciente para a recuperação. Essa cooperação orgânica. Só o doutor Inácio não conseguiria chegar a muita gente, só o enfermeiro sem o doutor Inácio também não faria muita coisa, só aqueles médicos que não têm essa destreza do doutor Inácio, cada um cooperando da sua parte. Então nós, sacerdotes e leigos, mais jovens e mais velhos, homens e mulheres, cooperando organicamente para que a nossa família, a igreja, se desenvolva. E essa doutrina da cooperação orgânica se apoia nas palavras do próprio Cristo, lá no capítulo 15 de São João. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A igreja é uma só coisa com Cristo, o corpo místico de Cristo. Há um elemento humano e um divino na igreja. Cristo é a cabeça, nós os diversos membros. São Paulo ele já tinha desenvolvido bastante essa ideia. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixar de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E todos os membros necessitam vitalmente uns dos outros. Então, todos os membros da igreja são importantes. E mantém a igreja viva, acesa. E um membro que não esteja bem, de alguma forma influencia negativamente todo o corpo. Eu creio que o próprio exemplo pessoal ilustra bastante essa realidade. Nós podemos, não sei a altura que cada um tem, mas podemos pegar lá uma pessoa muito alta, uma pessoa lá que é muito forte, mas olha, ela pode passar muito mal, porque ela tem uma unha encravada.
Um membro doente pesa no corpo. O membro são leva os demais para diante. Então, se nós lutamos, somos um membro que leva a igreja adiante, que ajuda os demais. Esse é o ponto, talvez até aqui uma coisa assim muito teórica, tentando colocar num aspecto mais prático. É isso que a minha luta, a tua luta como membro da igreja é algo que transcende, é algo que faz um bem ou mal para todos os membros da igreja. São José Maria, o fundador do Opus Dei, ele utilizava uma comparação que talvez ajude a esclarecer um pouco mais o que estou tentando explicar, que eram as transfusões de sangue. Sangue arterial e sangue venoso, ele falava. O sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, o sangue venoso, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Então, pensar que tipo de sangue nós estamos enviando à corrente circulatória da igreja. Foi vontade de Deus que a santificação e a salvação dos homens não se dessem isoladamente, sem nenhuma conexão entre uns e outros, mas constituídos todos um povo que o confessasse em verdade e o servisse santamente. Isso não é simplesmente uma consideração bonita, poética. Quem muda o mundo são os santos que lutam para sê-lo. Um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Depois, Pax Christi em Reino Christi. A paz de Cristo no reino de Cristo. Pessoas lutando para manter essa igreja viva, acesa. Por isso, diante de alguma realidade que denigre a igreja, que nós vemos que seja um mau exemplo para a igreja, o que eu preciso... Primeiro, eu preciso oferecer um consolo para Deus, que isso é uma ofensa a Deus em primeiro lugar. E apertar um pouco a própria luta, para que, de alguma forma, esse meu amor ao Senhor e o meu bom exemplo de luta ajude a igreja a manter-se acesa. Na primeira meditação, nós considerávamos essa tríplice ação de Jesus, como profeta, como rei, como sacerdote. E o povo de Deus participa dessa missão de Cristo. Você e eu participamos dessa vida de Cristo. Como? Vivendo a chamada universal à santidade e o apostolado que nós recebemos no batismo. Todos estamos chamados à santidade como decorrência da nossa chegada à igreja no dia em que fomos batizados. Tens obrigação de santificar-te, tu também. Alguém pensa por acaso que é tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos? A todos, sem exceção, disse o Senhor, sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. Parece óbvio. Afinal, quando Jesus disse no Sermão da Montanha, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, estava se dirigindo a todos, a uma multidão, todos, ricos e pobres, solteiros e casados, sãos e enfermos, intelectuais, gente mais simples, a todos. Acontece que, até 1928, quando foi fundado o Opus Dei, a santidade, por uma série de circunstâncias, ela acaba sendo vista como um privilégio de alguns, uma meta, se não inacessível, pelo menos quase impossível para gente como a gente, para a gente do dia a dia. E o Opus Dei vem quebrar essa concepção equivocada. Bom, mais do que o Opus Dei, Deus, através da obra, escolhe a obra para que transmita essa realidade. Nunca me agradaram, comenta São José Maria, essas biografias de santos que, com toda a ingenuidade, mas também com falta de doutrina, nos apresentavam as façanhas desses homens
como se tivessem sido confirmados na graça, desde o seio materno. Não, as verdadeiras biografias dos heróis cristãos são como as nossas vidas. Lutavam e ganhavam, lutavam e perdiam, e então, contritos, voltavam à luta. Todos, gente de carne e osso, estátuas talhadas por Deus uma a uma, nunca estatuetas de gesso, cada um do seu modo, mas todos os batizados. Exatamente por isso não existem dois santos iguais, cada um é uma obra de arte de Deus. Todos os batizados estamos igualmente chamados ao apostolado, a levar Cristo a todos os ambientes, não é uma tarefa de alguns somente. Porque é algo que nós recebemos no batismo, essa missão. Ainda ressoa no mundo aquele clamor divino: vim trazer fogo à terra, e que quero senão que arda? E bem vês, quase tudo está apagado. Não te animas a propagar um incêndio? Comenta São José Maria. No mundo cada vez mais materializado, a nossa tarefa se assemelha muito à daqueles primeiros cristãos. Lembremos das palavras de Cristo com que nós conversávamos essa segunda parte do recolhimento. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sermos testemunhas de Cristo. E como isso se dá propriamente? Ele tem necessidade de vós. De alguma forma, vós lhe emprestais os vossos rostos, o vosso coração, toda a vossa pessoa, comenta São João Paulo II. Interessante. Ele necessita de vós. De alguma forma, vós lhe emprestais os vossos rostos, o vosso coração, toda a vossa pessoa. E pensemos nessa realidade. Na primeira parte, vimos a identidade de Cristo e a igreja. Agora, poderíamos considerar uma consequência direta. Cristo quer continuar a sua missão através de cada um de nós, porque somos igreja. Nós somos igreja e não apenas somos da igreja. Os leigos não são parte passiva na igreja. Os padres, sim, é que fazem, é que acontecem, e os leigos são uma espécie assim de assistentes. Não pensavam assim os primeiros cristãos, até porque não havia padres lá no começo. Enfim, as coisas foram se organizando ao longo do tempo. Não pensavam os primeiros cristãos que seria apenas a hierarquia que ia transformar o mundo, porque nem havia muito bem essa hierarquia, mas todos se sentiam igreja. O Papa João Paulo II escreveu no documento justamente sobre os leigos que há dois perigos na hora de definir a função dos leigos na igreja. A tentação de reservar um interesse tão forte às tarefas eclesiais que leve com frequência a um esquecimento prático da sua específica responsabilidade no mundo profissional, social, econômico, cultural e prático. Então, não teria sentido esconder-se na estrutura da igreja, esquecendo que é específico dos leigos, pela sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Então, na prática, o que é? Onde Deus mais precisa das suas testemunhas, não é propriamente entre as salas das paróquias, mas na vida social, no âmbito profissional. E lógico, entre as salas das paróquias, mais do que em nenhum outro lugar, um testemunho realmente de fé. Trabalhar nas coisas de Deus não quer dizer propriamente que estejamos perto de Deus. Eu sei que é meio óbvio o que eu estou falando, mas, olha, há pessoas que pensam isso. Bom, eu trabalho nas coisas de Deus, então eu estou perto de Deus. É como pensar que só porque alguém trabalha na Casa da Moeda fabricando dinheiro, essa pessoa é rica. Não é isso. Há uma luta, há um esforço. E outro perigo relacionado com tentar definir a função do leigo na igreja é a tentação de
legitimar a indevida separação entre a fé e a vida, entre a recepção do Evangelho e a ação concreta nas mais diversas realidades temporais e terrenas. Todo o tema da coerência entre a fé e vida. E uma consequência prática de tudo isso, se eu luto ou não luto para viver a minha vida cristã, o problema é meu. A vida é minha e faço o que eu quero. Não. Lutar ou deixar de lutar não é um problema só nosso, pessoal. Afeta a saúde de todo o corpo, de toda a igreja. Então, a nossa responsabilidade é grande. Mas tem muitas pessoas que já não estão lutando. Creio que são muito... o número de pessoas que lutam, que são bons membros da igreja, é muito menor das que não são. Então, para que eu vou continuar me esforçando? Bom, por responsabilidade, por ser membro da igreja, mas em primeiríssimo lugar por amor a Deus. É um compromisso com Deus, que vendo o nosso amor a Ele, o nosso desejo de fazer o bem, não vai deixar de premiar-nos. Agora, se nós nos rebaixamos aos que não lutam, aos que não vivem bem, isso é uma ofensa a Deus em primeiro lugar, não é só uma questão organizativa. Santa Maria, Mater Ecclesia, Mãe da Igreja, vamos pedir à nossa Mãe do Céu para que nós sejamos bons filhos de Deus, bons membros da Igreja, para que lutando pela nossa santidade, estejamos cooperando para a santidade dos demais membros, para a santidade de todos os padres, pela santidade do Papa, dos bispos, daquelas pessoas recém-batizadas, daquelas pessoas que foram batizadas e agora estão longe de Deus, para que retornem. Isso nos dará muito consolo, saber que estamos participando disso e, ao mesmo tempo, uma grande alegria a Nosso Senhor por nessa nossa generosidade, por estarmos colocando em prática aquilo que é própria, aquilo que é a nossa missão, aquilo que Ele deu a vida na sua passagem pela terra, e ver que nós estamos colocando um ombro para que a igreja se faça como Ele queria que se fizesse e que fosse o lugar onde muitas pessoas pudessem encontrar o grande sentido das suas vidas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.